Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos aí à nossa live semanal, tá? E hoje vai ser esse assunto que vamos falar, como diminuir a timidez, tá bom? E a gente já vai entrar, então deixa eu colocar o chat aqui, tá? Pra tá rodando, que a gente já vai estar aí vendo os tópicos, tá bom? Opa, a nossa live semanal, cortar o som aqui. Vamos lá. Primeiro a gente vai ver esses tópicos aqui, tá bom? Primeiro, o que é a timidez realmente, tá bom, gente? A gente vai ver aí o que ela quer dizer, tá? Como que a gente pode diferenciar de outra coisa que a gente vai falar, que também vai ser a diferença entre a timidez e a ansiedade social. Você vai saber essa diferença aqui, tá bom? E esse aqui, o terceiro tópico, sintomas da ansiedade social, que a gente vai saber hoje, você vai descobrir o que quer dizer isso daqui, tá bom? Depois, no final dela, como a gente sempre tem, 3 dicas aí para vocês estarem enfrentando a timidez, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente, né, explicar para vocês, nossa Murilo, mas o foco aqui não é ansiedade, por que você está falando de timidez também? Por causa disso daí, por causa que as pessoas às vezes podem estar confundindo timidez com, né, a ansiedade, que é nesse caso aqui, ó, tá? Ela pode ser confundida com ansiedade social. Por isso que é bom a gente estar falando sobre isso, para ver se você é tímido ou se você também tem ansiedade social, tá bom? Vamos lá. O que é? Primeiramente, a timidez é um sentimento de vergonha, tá bom, gente? A pessoa tem vergonha aí, ela normalmente acontece mais quando quando a gente é criança, tá? Mais ou menos criança de 1 ano aí. Às vezes quando a gente está na fase da adolescência também, ela é muito comum, tá? Por quê? Porque os adolescentes podem aí ficar se comparando, né? O grau também de autoestima pode estar oscilando bastante, então é muito comum ter esse sentimento de vergonha que pode vir com uma certa timidez. Aí a pessoa evita de estar falando em muitos lugares, de estar indo para muitos lugares, de se expor muito mesmo, tá bom? Ela é mais comum, como eu disse para vocês, né, na infância e na adolescência, tá? E a gente também tem exemplos de situações que a gente pode estar aí tendo timidez. Por exemplo, quando a gente vai numa festa, tá? A gente vai numa festa aí, tem um monte de gente que não conhece, tá? Tem um monte de gente aí que a gente fica meio acuado, a gente fica assim meio longe, né? Porque a gente não conhece. Eventos também, né? Quais eventos? Casamento, tá? Deixa eu colocar aqui até casamento. Às vezes a gente assim se sente meio também acuado porque não conhece outras pessoas, porque não sabe como tá reagindo a isso, tá? Olha o pessoal entrando ali. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá. E vamos ver mais um exemplo aí também de situação que a gente pode estar colocando. Vamos ver quando, tipo assim, a gente começar a namorar ou tiver no início do namoro que se apresentar aos pais, né? Tanto faz a apresentação dos pais da moça, do moço. Esse daí pode ser um evento também que a gente pode sentir timidez, nervosismo, tá bom? Pode passar tudo isso daí, tá bom? E a gente pode ver então que a timidez, tá? É uma coisa incrível. Incrível, né? Já é até demais. Mas a gente pode ver que a timidez, para aparecer, se a gente pensar, ela precisa de plateia. Como assim, Murilo? Ela precisa de plateia. Pensa bem, nesses eventos aqui, a gente estava um tanto que exposto, tá? Mas você consegue se sentir tímido na presença dos seus pais, na presença de pessoas que você se sente confortável, na presença aí de, vamos supor, de amigos que você é bem aberto, que você pode se falar livremente o que você quiser. Você também é tímido quando você está na presença dessas pessoas, tá? Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção nisso. A timidez é uma plateia que
às vezes é desconhecida e pode gerar uma timidez na gente sim, né? Por exemplo, se a gente for apresentar um trabalho, se a gente for fazer uma palestra, palestra ainda mais, né? Mas se a gente também for apresentar um trabalho, a gente pode ver que a gente vai falar também com gente que não tem tanta afinidade assim. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso daí, tá bom? Ó, o pessoal chegando ali. Boa noite pra vocês aí, gente. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu tive uma história também, ó, com a ansiedade social, tá, gente? Um fato aí meio importante que eu tive. Depois eu vou apresentar pra vocês essa ansiedade social que eu tive, né? Eu vou explicar pra vocês o que era um pouco antes. Eu tava num processo assim, né? Eu acho que eu tava com 18 anos mais ou menos, né? Eu era jovem aprendiz numa empresa e daí eu comecei a a brincar. Eu sempre fui brincalhão com as pessoas, né? Eu sempre aí fui aberto a esse tipo aí de brincadeira com os outros, né? Lógico, limite. E eu tinha alguns amigos lá também, né? Só que com o tempo eu tava vendo que eu não tava aceitando mais as brincadeiras deles. Eu tava achando que eu tava sendo feito de bobo, eu acho que eu tava sendo passado para trás, tá? Então, isso daí pode ser a ansiedade social aí tá falando com a gente, tá? Ela tá dando esses indícios falsos aí também, da gente tá pensando coisas aí um pouco negativas do ambiente ou da gente. E isso daí pode estar atrapalhando muito. Depois, isso daí foi passando mais tarde, eu comecei a pensar que os outros estavam rindo de mim, que eu tava perdendo o controle, que eu tava sendo feito de bobo, tá? E tudo isso aqui na minha mente, tá? Nada necessariamente estava acontecendo de fato, tá bom? Então eu já coloquei esses nesse contexto aqui para falar para vocês, por quê? Para explicar a diferença aí da ansiedade social e da timidez também, tá? Vamos lá. Ó, a pessoa, né, com timidez, ela pode ter vergonha, né, de comer na frente dos outros. A gente tem vergonha, a gente pega devagarzinho, a gente quer fazer um charminho, né, a gente quer assim manter as aparências. Porém, quem tem ansiedade social pode aí nem estar querendo comer na frente de ninguém, tá? Às vezes a pessoa assim pode estar morrendo de fome, pode estar com realmente o estômago lá, que nem aquela expressão, falando com ela, né? E ela não querer comer na frente de ninguém por essa vergonha excessiva, essa vergonha aí totalmente extrema. Então a pessoa prefere não comer na frente de ninguém do que tá passando essa vergonha, tá bom? Porque a pessoa pode pensar que ela não sabe comer, que os outros estão falando assim, aquela lá morta de fome, que não sabe pegar um talher, alguma coisa do tipo assim, tá bom? Vamos lá. A ansiedade, ela tende, quando é ansiedade social, ela tende a aumentar, tá bom, gente? Infelizmente. Quando na timidez ela tende a baixar, porque a gente pode ficar tímido num primeiro momento, isso daí pode ser bem comum, tá bom? Isso daí pode ser uma coisa bem tranquila até. Isso daqui, ó, na ansiedade social não acontece. Ela começa a ficar cada vez maior. Ela vai aumentando, tá? E ela pode ir aumentando mesmo depois que a pessoa já passou pela situação. Ela pode ainda ficar ainda mais tensa, mais ansiosa, mesmo depois que aquela situação passou, ela pode ficar desse jeito, tá bom? A pessoa pode ficar ansiosa, né? Como que eu disse para vocês, os pensamentos, as ações de outras pessoas, entendeu? E as próprias ações. Tudo isso aí pode estar influenciando a pessoa. Ela pode estar ficando ansiosa por causa disso, então ela fica ansiosa por causa do que ela está fazendo e por causa do que as outras pessoas estão fazendo, tá? Como eu disse para vocês, timidez ela tende a ir baixando quando a gente está numa situação desconfortável, quando a gente não
não está gostando muito do ambiente, não está meio que adequado, porém ela tende a se baixando. Aqui já acontece diferente, ela tende aumentando na ansiedade social, tá bom? E os sintomas, né, gente, da ansiedade social? Como eu disse para vocês, a duração dele é alta, tá? Como eu já tinha dito aí, a duração dele é uma coisa assim que a gente não... que ele vai aumentando. Ele vai aumentando durante, por exemplo, a pessoa está num churrasco, né? Ela tá aumentando a ansiedade dela, ela fala, nossa, eu tenho que ir embora, não vejo a hora de ir embora, eu tenho que sair antes, tá? Porque senão eu vou ter um treco aqui, eu vou ter alguma coisa. E ela quer ir embora naquele momento. Por isso que às vezes a pessoa vai embora assim, meio que no meio do evento, alguma coisa assim do tipo, tá? E isso daí, como eu disse também, tende a aumentar, talvez, tá bom? Ela tende a subir mesmo depois que a pessoa passou pela situação. Oi, Carmélia, boa noite, um abraço para você também. Vamos lá. A ansiedade social, né? Ela, como eu falei para vocês, ela começa alta, depois ela tende a subir mais, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Isso daí é uma coisa assim que ela também tem essa diferenciação aqui, ó. Porque ela continua subindo mesmo que a pessoa passou pela situação. E daí isso daqui, ó, gera um comportamento de quê? Evitação, já que a pessoa tem medo de que aconteça isso de novo e de novo, ela começa a evitar os lugares, né? Ela começa a ver assim, nossa, se eu for em tal lugar, pode acontecer isso. Então, se eu for em outro, pode também, eu posso estar sentindo tudo isso. Então, uma coisa que pode estar, ela tá meio que associando a outra. Tá bom? Então, isso daí a gente tem que prestar bastante atenção também, tá? E também os pensamentos e sentimentos estão sendo, tá? Aumentados e alterados, tá? Nisso daí. A pessoa, ela tá pensando mais, o sentimento dela ela tá sentindo tudo isso também, tá? Então isso daí tá atrapalhando muito ela, porque ela tá sentindo uma carga a mais naquele momento, ela tá fazendo uma coisa que tá atrapalhando ela. Então isso daí pode ser muito ruim também, tá bom? Por isso que a pessoa, ela tende a ter esses dois aqui, ó. Tudo isso são sintomas aqui da ansiedade social, só que esse e esse aqui, esses dois aqui podem estar sendo os principais. A pessoa evita muitos lugares, tá? Com medo de sentir isso, e os pensamentos e sentimentos dela estão alterados, né? Estão aumentados. Então ela evita também de estar sentindo isso. Essa oscilação pode estar atrapalhando muito ela. Então por isso que ela evita tanto esses lugares. Agora, gente, como eu prometido para vocês, tá? Eu vou passar aí 3 dicas para vocês estarem já colocando em prática, tá? Para vocês estarem vendo tanto 2 dicas da timidez e uma dica aí para sua ansiedade social, tá? A primeira dica é para você pensar, essa daqui é uma dica mais reflexiva mesmo. Será que você é tímido? Você tem certeza que você é tímido? Ou tímida, né? No caso. Por quê isso daí? Porque é o seguinte, às vezes foi colocado pra gente que a gente era tímido, que a gente é calado, desde pequeno, aí vão falando pra nós, ele é tímido, ou ela é tímida, ele é na dele, que não sei o que, a gente vai pegando isso daí pra gente, internalizando isso, como se fosse coisa de nós mesmos, tá? E às vezes não é bem assim, às vezes a gente só é quieto, a gente só é calado, porém a gente pega esse rótulo pra gente aqui, ó, desde criança, pode estar pegando que a gente é tímido, que a gente é tímida, porém isso daí pode não ser verdade, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui. E como é que eu presto atenção nisso? Você tá observando o que você, como você age na frente de outras pessoas, né? Que você não tá muito acostumado, tá bom? E
como você reage na frente dos seus conhecidos, dos seus parentes, tá? De quem você, dos seus pais, de quem você tem assim mais afinidade, de quem você se sente à vontade. Você é mais quieta ou mais quieto, você é calado ou calada, né? Como que você age com isso daí, tá bom? Às vezes essa diferenciação já pode estar dando aí umas dicas pra você mesmo. A Carmélia falou que ela não é tímida não. Tá bom? Vamos lá. O 2 também, quando você estiver em alguma festa, alguma coisa, né? Se você estiver assim meio desconfortável, né? Tanto pela timidez como pela ansiedade social, foca no ambiente, tá bom, gente? Foca no ambiente. Por quê? Porque isso daí tira a nossa atenção de nós mesmos, né? Isso daí a gente às vezes está focando tanto na gente que a gente está vendo os sintomas aí fluírem bastante. Eu falo agora um pouco mais da ansiedade social, tá bom? Voltado aqui para a ansiedade social isso daqui. Porque daí a gente fica tão focado nisso e não presta atenção no que está ao redor. Por causa que isso vai travando a gente, vai fazendo a gente ficar cada vez pior, tá? Então você foca no ambiente, tá? Por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, você está numa festa. O que você pode estar observando? Você pode estar ouvindo realmente a música que está tocando, pode prestar atenção na letra dela. Você está comendo alguma coisa? Que gosto realmente tem essa coisa, né? Dá para diferenciar? Por exemplo, você está comendo aí uma maionese. Tem o que no meio? Tem maçã, tem milho. O que tem no meio dessa comida aí, tá? Você está bebendo alguma coisa, né? Vamos supor, você está bebendo refrigerante. Que sabor que é esse refrigerante? Que marca que é? Dá para você ver na embalagem que marca que é esse refrigerante aí, tá? Então tem várias coisas que você pode estar vendo aí ao seu ambiente, ao seu redor, tá? Para você não estar focando em você mesmo. Você pode também ver outras pessoas, contar quantos homens e mulheres tem, tá? Você pode também ver aí, tentar, né, descobrir, não descobrir, mas pensar o que eles estão realmente falando, tá bom? Isso daí é só para você desfocar da sua timidez ou dos seus sintomas da ansiedade social e tá focando daí no ambiente. Aí você retira a atenção de você e foca a atenção no ambiente, tá bom? A Carmélia, eu falo muito dor, muito sorriso onde eu estiver eu dou risada. Aí sim, hein, Carmélia? Aí sim. Vamos lá então. E o terceiro, tá, gente? Terceira dica é também, né, você enfrentar, né, no caso, esses pensamentos negativos, lógico. Se você tiver fortalecido para isso, tá? Se você aí tiver, né, uma condição que você tá um pouco mais estável, que você tá bem com você, às vezes pode vir aí em algum lugar público que você tá pensando assim, nossa, os outros estão falando mal de mim, eu tô fazendo papel de bobo, eu devo ter feito alguma coisa errada, alguém tá falando, alguém tá olhando pra mim. Se eu olhar pra uma pessoa agora, eu tenho certeza que isso daí que ela tá falando alguma coisa ruim de mim, tá? Eu tô fazendo alguma coisa errada, eu tenho a impressão disso. Porém, às vezes não é isso daí, nada disso. Por exemplo, se a pessoa estiver olhando para você, pode ser que ela esteja interessada na sua pessoa, tá? Pode ser também que ela olhou sem querer, tá bom? Porém, essa historinha que o nosso cérebro conta para nós, que a nossa mente fica remoendo, a gente também pode estar enfrentando. Deixa ela vir, tá? Bloquear ela vai ser pior ainda, porque não é nada saudável a gente bloquear sentimentos, pensamentos, e tudo isso que envolve, que vem realmente da nossa mente. Porém, você pode estar fazendo o quê? Você pode estar dando um contra-argumento para ele, tá? Por exemplo, assim, ó, eu não estou fazendo nada demais, eu estou aqui, né, na festa só conversando com meus amigos, tá? Eu não estou dando vexame nenhum, então não tem porquê que esse pensamento tá certo, que tá pensando sobre mim. Então eu vou ficar aqui na minha, tá? Conversando com meus amigos, com alguém que eu me sinto bem, se você realmente estiver sentindo bem, conversando com eles ou com elas. Então,
você vai criando assim estratégias que você desmonta esse argumento que vem da sua mente e você monta uns argumentos mais fixos, lógico, com o pé no chão também, que seja real, tá? Não pode ser nada inventado e que tenha sentido para você, tá bom? Isso daí é muito importante também, tá? Então é isso, gente, que eu tinha para falar essa noite para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Tchau e boa noite.